Quem nunca se deparou com uma história tão absurda que a primeira reação é pensar que isso não pode ser verdade? Às vezes, estamos apenas lendo notícias ou vendo um documentário qualquer, e de repente, surge um caso tão absurdo que parece pura ficção. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós vamos mergulhar em alguns casos do Oriente, que mostram um lado mais sombrio e cruel que um ser humano pode alcançar. Quando a gente pensa no Japão, logo vem à mente a imagem de um lugar super organizado, tecnológico, com uma cultura rica e antiga, né? Mas como em todo lugar, lá também existem histórias de brutalidade, que a gente custa acreditar que seja possível. Crimes tão cruéis, tão desumanos, que ficam marcados para sempre na memória. E entre esses casos, poucos são tão terríveis quanto o fim trágico de Junko Furuta, uma jovem estudante que teve a vida interrompida da forma mais cruel e inimaginável que se pode pensar. Tudo isso nas mãos de 4 adolescentes. Era o ano de 1988, e o Japão estava no auge da sua bolha econômica. Um tempo com muita grana circulando, otimismo, e no meio disso tudo, numa cidade tranquila chamada Misato, na província de Saitama, vivia a Junko. Ela tinha 17 anos, estava no último ano do ensino médio, em uma escola chamada Yasho Minami. E quem conhecia a Junko dizia que ela era inteligente, bonita, meio tímida, mas bastante popular. Mesmo assim, ela não era de ir para festas ou fazer bagunça, e dividia o seu tempo entre estudar e um trabalho de meio período numa fábrica de plástico. E a garota fazia isso para juntar dinheiro, porque o sonho dela era fazer uma viagem de formatura com a turma. Ela morava com os pais e 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, e vivia uma vida normal, em uma família comum. Só que o destino da Junko acabou cruzando da pior forma possível com o de 4 caras que eram do lado mais podre daquela sociedade. O líder do grupo era Hiroshi Miyano, de 18 anos, e com eles andavam Joe Ogura, que na época tinha 17, Shinji Minato, de 16 anos, e Yasushi Watanabe, também de 17 anos. Esses nomes nos papéis do julgamento viraram só letras, como A, B, C e D, para proteger a identidade deles por serem menores, mas se tornariam sinônimos de uma crueldade difícil até de imaginar. Os 4 tinham largado a escola e se envolvido com a Chimpira, que é tipo o ralé do crime organizado japonês, uns delinquentes ligados à Yakuza, e a casa dos pais do Hiroshi, em Adachi, Tóquio, virou o ponto de encontro deles, e o lugar onde cometiam seus crimes. Pra vocês terem uma ideia, no dia 8 de novembro de 1988, eles já tinham raptado e abusado de uma garota de 19 anos num hotel. E no mesmo mês, no dia 25, Hiroshi e Shinji estavam andando de moto pelas ruas de Misato, já com a intenção clara de roubar e abusar de mulheres. Foi quando viram a Junko, voltando para casa de bicicleta depois do trabalho. Então, num ato covarde, o Shinji deu um chute na bicicleta dela, o que derrubou a garota. E aí o líder do grupo chegou perto, fingindo que ia dar uma bronca no amigo e oferecendo ajuda para a Junko, com a desculpa de que tinha visto o ataque para ganhar a confiança dela. Fazendo isso, o garoto convenceu ela a ir com ele. Depois disso, Hiroshi levou a Junko para um armazém ali perto e ameaçou ela, dizendo que era da Yakuza, e aí a abusou. Mas esse era só o começo do sofrimento dessa pobre alma. Desse armazém, ela foi levada de táxi para um hotel em Adachi, onde o garoto abusou dela outra vez. Mais tarde, ele ligou para a casa do Shinji e chamou o Joe e o Asushi, e o grupo decidiu que ia manter a Junko presa. Então Hiroshi levou a Junko para a casa dos pais do Shinji, e lá, num quarto do segundo andar, ela ficou prisioneira. Com o sumiço da sua filha, os pais da Junko ficaram desesperados e ligaram para a polícia no dia 27 de novembro. Mas para tentar enganar a investigação, os raptores obrigaram a Junko a ligar para a mãe, dizendo que tinha fugido de casa, mas que estava bem e com amigos. Quando os pais do Shinji apareceram, a Junko foi forçada a fingir que era namorada do Hiroshi, e os pais, mesmo desconfiando da situação, escolheram não fazer nada. Mais tarde, disseram que tinham medo do próprio filho, que era cada vez mais violento. O cativeiro virou o palco de sadismo que não tem palavras para descrever. A menina sofreu abuso várias e várias vezes, não só pelos 4 raptores principais, mas por outros caras também, que o Hiroshi convidava para participar das atrocidades, e que eram amigos do grupo e membros da Yakuza. Mais de 100 pessoas souberam do sequestro e do cativeiro da Junko, e muitas delas participaram dos abusos, ou simplesmente viram tudo e ficaram quietas. Ninguém fez absolutamente nada. As torturas que fizeram com ela foram desumanas. Durante um período de 44 dias, eles agrediram a garota com tacos de golfe e barras de ferro, queimaram o corpo dela com cigarro, isqueiro e até cera quente. Introduziram objetos como garrafas, tesouras, agulhas e lâmpadas em suas partes íntimas, e chegaram até soltar fogos de artifício dentro dela, algo extremamente perturbador. Mas não acabou nisso. Eles obrigaram ela a beber a própria urina e a comer baratas, forçaram a
dançar sem roupas com música alta e penduraram a garota no teto pelos pulsos e usaram como saco de pancadas. Então, quando eu digo que eles são o pior tipo de ser humano possível, eu não estou exagerando. Se é que dá pra chamar esses lunáticos de ser humano, né? Com tudo isso que acontecia, a Junko tentou ligar para a polícia, mas foi descoberta e o castigo para isso foi queimarem as pernas dela com fluido de isqueiro e obrigarem a garota a ficar de pé sobre as feridas, sentindo uma dor insuportável. Com o passar das semanas, o corpo dela começou a não aguentar mais. Ela estava muito desnutrida, porque recebia só um pouco de comida. Então, pouco a pouco, ela foi definhando. Os ferimentos se infeccionaram e o rosto dela ficou tão inchado que nem dava para reconhecer. Seu corpo tinha um cheiro horrível por causa das infecções e da falta de higiene, já que ela mal conseguia ir ao banheiro, e chegou a implorar para que tirassem a sua vida, para acabar com aquele sofrimento todo. O fim disso tudo chegou no dia 4 de janeiro de 1989, quando os quatro estavam jogando mahjong e depois de perderem dinheiro, resolveram descontar a raiva na Junko. E esse foi o último ato de violência extrema. Eles agrediram a garota com uma barra de ferro por quase 2 horas, jogaram gasolina no seu corpo e riscaram o isqueiro. Assim, depois de 44 dias vivendo um inferno indescritível, ela perdeu a vida com só 17 anos. Depois disso, os quatro enrolaram o corpo da Junko num cobertor, colocaram dentro de uma bolsa de viagem grande e depois dentro de um tambor de metal. Encheram um tambor com cimento fresco e largaram um terreno baldio em Koto, Tóquio. Mas a verdade não demorou para aparecer, porque ainda no começo de 1989, Hiroshi e Joe foram presos por outro crime, o rapto e o abuso de uma outra mulher, que tinha acontecido em dezembro de 1988. E durante o interrogatório desse caso, talvez por pressão ou um descuido, Joe acabou confessando o fim trágico da Junko para a polícia, que até aquele momento nem sabia da ligação entre os casos. No começo, a polícia ficou meio sem acreditar e foi investigar o local de desova que ele tinha contado. E no dia 29 de março de 1989, encontraram um tambor com os restos mortais da jovem. Então, todos os outros foram levados presos e o julgamento deles começou em julho de 1990. Mas como todos tinham menos de 20 anos na época do crime, a lei japonesa protegia a identidade deles. Só que alguns jornalistas de um tabloide chamado Shukan Bushun quebraram essa regra e publicaram os nomes verdadeiros, dizendo que a gravidade do crime justificava expor os caras. E eu concordo totalmente com isso. Da mesma forma que todos eles mereciam a pena capital também. Ou pelo menos uma prisão perpétua ou mais alta, de acordo com o envolvimento de cada um, né? O julgamento trouxe à tona detalhes ainda mais perturbadores das torturas e da mentalidade doentia dos agressores. E a defesa do Hiroshi tentou dizer que ele tinha um problema de aprendizado que afetava o cérebro, mas isso não colou. Com isso, os quatro foram considerados culpados por lesão corporal, que resultou na perda da vida, mas não por homicídio qualificado, uma decisão que deixou muita gente revoltada, porque as penas que eles receberam foram consideradas leves demais por muita gente, levando em conta a brutalidade absurda do crime. Hiroshi, o líder do grupo, pegou inicialmente 17 anos de prisão, que depois aumentaram para 20 anos com a apelação. Shinji recebeu de 5 a 9 anos, e Yasushi de 5 a 7 anos, e Joe de 4 a 6 anos. E essas penas para um crime dessa magnitude causaram muita indignação e críticas ao sistema de justiça do Japão. Além disso, os pais do Hiroshi tiveram que vender a casa da família e pagar uma indenização de 50 milhões de ienes para os pais da Junko, o que dá em torno de 2 milhões de reais. Um valor que nunca conseguiria reparar a perda e o sofrimento que eles tiveram. Só que essa história não acabou com o julgamento, porque a vida dos agressores, depois da prisão, continuou dando o que falar, com Hiroshi, que depois de ser solto em 2009, mudou o sobrenome para Yokoyama e começou a dar golpes, sendo preso outra vez em 2013 por fraude bancária. Joe, que mudou o sobrenome para Kamisaku, saiu em 1999 e se envolveu com o crime organizado, sendo preso de novo em 2004 por agressão. Shinji saiu em 1998 e em 2018 foi preso por tentativa de tirar a vida de um homem depois de agredi-lo com um bastão de metal e cortar o seu pescoço com uma lâmina, pegando 1 ano e meio de prisão, mas com a pena suspensa. Já Yasushi foi solto em 1996 e não se tem notícia se cometeu mais crimes. Mas a falta de arrependimento que alguns deles mostraram e o fato de voltarem a cometer crimes trouxeram ainda mais o debate sobre se o sistema penal juvenil japonês funciona mesmo e se as penas foram justas, porque tudo que esses maníacos fizeram é simplesmente absurdo. Ela era só uma jovem alegre que tinha diversos planos para o futuro e que todos foram destruídos por infelizmente cruzar o caminho deles. E no funeral da Junko, que foi no dia 2 de abril de 1989, durante a cerimônia, uma amiga dela leu um texto emocionante que mostra a dor e a revolta de todo mundo. Jun-chan, bem-vinda de volta. Nunca imaginei que nos encontraríamos novamente dessa forma. Você foi submetida a tanta crueldade, não foi? Você passou por tanta coisa, não foi? Eu estou chateada comigo mesma por ter continuado a viver, sem saber o que estava acontecendo. Você sempre foi tão gentil e alegre, Jun-chan. De forma alguma, deixaremos que o fim da Jun-chan seja em vão. Ao chegarmos à idade adulta, vamos nos esforçar para um mundo onde esses crimes hediondos não existam mais. Faremos o nosso melhor, mantendo a Jun-chan em nossos corações e seguindo em frente. O diretor até trouxe seu diploma. Graças a isso, todos os 47 alunos da turma 38 puderam se formar. Jun-chan
Jun-chan, não há mais dor ou sofrimento agora. Descanse em paz. Adeus, Jun-chan. A Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo, e quase nada do que acontece por lá vaza pra fora, principalmente quando se trata de crimes violentos. O governo controla tudo com mão de ferro, como a mídia e a informação, então fica difícil saber o que é de verdade ou não. Mas mesmo com toda essa censura, a história de um criminoso em série conseguiu escapar. Um caso tão bizarro que furou essa barreira, a história de Park Myung-sik, que ficou conhecido como ceifador de órgãos. Ele é considerado por muita gente como o criminoso em série que a Coreia do Norte admitiu que existiu, ou pelo menos o único cuja história vazou de forma mais clara, e seus crimes aconteceram em 1990, numa cidade portuária chamada Sinpo. Saber da vida do Park antes dos crimes é complicado, justamente por conta desse sigilo todo da Coreia do Norte, mas o que se sabe é que ele nasceu em 1951, provavelmente lá em Sinpo mesmo, ou por perto, em uma família de agricultores, onde aprendeu a trabalhar na roça, mas na época dos crimes, ele trabalhava como operário em uma fábrica da cidade, e quem trabalhou com ele o descrevia como tímido, introvertido, alguém que não chamava a atenção, um jeito que não tem nada a ver com as coisas horríveis que ele fez. Mas o que parece ter sido o estopim para toda a violência foi um problema de saúde grave que o Park tinha, que era a cirrose hepática avançada, onde por anos ele sofreu com essa doença, sentindo dores terríveis, vendo a saúde piorar dia após dia. Ele buscou ajuda, foi em hospitais, tentou o tratamento de todos os jeitos, inclusive em um hospital grande na cidade vizinha de Hanhong, mas nada resolvia. Então, a medicina convencional, talvez limitada pelos recursos disponíveis no país ou pela gravidade do caso, não aliviava a dor dele e o desespero só aumentava. Foi aí nesse momento que o Park ouviu de um colega de fábrica sobre um curandeiro, alguém que mexia com práticas tradicionais e que talvez pudesse ajudar. Só que na Coreia do Norte, essas práticas de religião e espiritualidade são oficialmente proibidas pelo governo. Então, qualquer consulta desse tipo tinha que ser feita na maior discrição, escondida dos olhos do regime. Mas como estava desesperado, o Park procurou o tal cara e implorou por uma solução, qualquer coisa que pudesse dar um jeito na doença dele, que já era considerada terminal pelos médicos. No começo, o curandeiro ficou meio em dúvida, talvez com medo das consequências por não saber o quão absurdo era o que ia sugerir, mas com a insistência do Park, acabou cedendo, e a cura que ele propôs foi a coisa mais sinistra e perturbadora possível, de que o Park tinha que consumir fígados humanos, e para piorar o horror, o curandeiro ainda teria dito que fígados de gente jovem, cheios de vitalidade, seriam mais eficazes. E eu acho que você já está entendendo onde tudo vai chegar, né? No começo, a ideia de tirar a vida de alguém para comer o fígado deixou ele apavorado. Seu jeito tímido e quieto não combinava com uma coisa dessas, então ele voltou para casa atormentado pela sugestão. Mas conforme a cirrose piorava e a dor ficava insuportável, o desespero foi mais forte que o medo e a consciência, e ele decidiu que tentar aquela cura bizarra era preferível a esperar a doença acabar com a sua vida. Assim, o cara se agarrou naquela crença supersticiosa, como se fosse a única tábua de salvação. E em abril de 1990, Park Myung-sik começou a sua caçada macabra, e o jeito dele agir era procurar as vítimas em fazendas comunitárias, nos arredores de Sinpo, onde mirava especificamente em estudantes adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos. Esses jovens eram frequentemente mandados para essas fazendas para trabalhar, como parte de um programa obrigatório do governo, chamado Apoio ao Trabalho Rural. Eram jovens longe de casa, muitas vezes exaustos pelo trabalho pesado no campo, dormindo em alojamentos simples, ou em casas de fazendeiros locais, o que fez deles alvos fáceis. O primeiro ataque que se sabe aconteceu numa noite de abril, quando o Park invadiu o dormitório onde os estudantes estavam dormindo, depois de um dia puxado de trabalho. Ele chegou perto de uma garota de 15 anos que estava dormindo, tapou a boca dela e atacou com uma faca que ele carregava. A intenção dele era levar o corpo para poder retirar o fígado em outro lugar, mas os gritos da garota, mesmo abafados, acordaram os outros estudantes, o que fez com que tivesse que fugir às pressas, antes de conseguir completar o seu plano. Só que ele não desistiu, e nos próximos meses, o Park atacou de novo, pelo menos mais 12 vezes, deixando um rastro de medo pela região, e a cada ataque ele foi ficando mais cuidadoso, aperfeiçoando seu método. O maníaco esperava os estudantes estarem sozinhos ou em locais mais isolados das fazendas, talvez durante pausas, ou no trajeto entre os campos e os alojamentos, e nesse tempo ele usava a faca para subjugar as vítimas e tirava suas vidas. Depois disso, em um ato de brutalidade extrema, ele abriu os corpos delas ali mesmo, no local do crime, para retirar o fígado e então levar o órgão para casa, e lá, seguindo a crença distorcida, cozinhava e comia, na esperança desesperada e doentia de que aquilo ia curar a sua doença. Graças a isso, os desaparecimentos e as descobertas dos corpos mutilados
dos estudantes começaram a causar pânico na região de Sinpo, enquanto as autoridades norte-coreanas, que normalmente tentam abafar qualquer notícia ruim para manter a imagem de ordem em controle, não tiveram como ignorar a situação. Com isso, uma investigação foi iniciada e uma força-tarefa enorme foi montada para caçar o responsável por aqueles atos. Milhares de policiais e soldados foram mobilizados para patrulhar as fazendas, interrogar moradores, fechar estradas e tentar encontrar alguma pista. A pressão era gigantesca, porque o regime não podia deixar um autor de crimes em série agindo livremente, ainda mais atacando jovens que estavam, teoricamente, sob a proteção do Estado, enquanto cumpriam o seu dever cívico. Finalmente, em outubro de 1990, a caçada chegou ao fim, com Park sendo pego em flagrante, ou logo depois de cometer o seu último ato. Os detalhes exatos da captura são meio obscuros, como quase tudo que envolve a Coreia do Norte, mas parece que ele foi cercado por policiais enquanto tentava fugir da cena do crime ou descartar restos mortais. Depois de preso, Park confessou tudo, contou em detalhes sobre a cirrose, o encontro com o curandeiro, a crença bizarra na cura pelos fígados, e descreveu cada um dos 12 ataques que resultaram na perda da vida dos jovens. O seu julgamento foi rápido, e como é de se esperar na Coreia do Norte, sem muita transparência para o mundo exterior. Ele foi considerado culpado pelas 12 finalizações e condenado à pena capital, e a execução aconteceu logo depois, provavelmente por fuzilamento, que é o método mais comum por lá. E bom, pelo menos nesse caso o criminoso teve uma punição de acordo com o crime. Quanto ao curandeiro que deu a ideia macabra, não se sabe ao certo o que aconteceu com ele. Algumas fontes dizem que ele também foi localizado, preso e executado por sua participação indireta pela prática proibida, mas outras não confirmam isso, deixando uma ponta solta nessa história. E agora, galera, a gente vai entrar em uma história que mistura o horror do mundo real com o lado sombrio das redes sociais que a gente usa todo dia. É um caso que aconteceu recentemente, também no Japão em 2017, e que serve como um alerta pesado sobre como a tecnologia, que conecta tanta gente e pode trazer tanto apoio, também pode ser usada para coisas terríveis por mentes doentias. Em Tóquio, naquele ano, um perfil no Twitter oferecia um consolo para pessoas com pensamentos de deslogar do servidor, mas o que parecia empatia era na verdade uma armadilha mortal. Foi em outubro de 2017 que a polícia japonesa fez uma descoberta que parecia a saída de um filme de terror, onde Takahiro Shiraishi, um cara de 27 anos na época, cometeu uma série de atos terríveis. Ele tinha um método específico e usava o Twitter de um jeito sinistro e manipulador. Passava horas na rede social procurando por pessoas, principalmente mulheres jovens, que postavam mensagens indicando profunda tristeza, solidão, desesperança ou pensamentos de encerrar tudo. E então entrava em contato, respondia a essas mensagens ou tweets, mas em vez de oferecer ajuda de verdade, apoio psicológico ou direcionar para algum serviço de prevenção, ele se apresentava como um ombro amigo distorcido. Ele fingia entender a dor delas, criava uma falsa conexão e de forma calculista se oferecia para ajudar essas pessoas a alcançarem seu desejo de desaparecer. Ele chegava a dizer que podia auxiliar no processo para elas encerrarem a própria vida, ou até mesmo estava pensando em fazer isso, e que poderiam fazer juntos. Mas era tudo uma mentira elaborada para atrair as vítimas para a armadilha dele. As mensagens duravam dias, e às vezes semanas, construindo essa falsa intimidade, ganhando a confiança daquelas pessoas fragilizadas, onde o cara se mostrava compreensivo e não julgador, o que é exatamente o que alguém em desespero poderia querer ouvir. Então, quando sentia que tinha fisgado a vítima, ele marcava encontros, geralmente convidando a pessoa para ir até o pequeno apartamento dele, com a promessa de conversarem melhor, planejarem juntos ou simplesmente terem um lugar seguro para ficar. E quando as vítimas chegavam lá, muitas vezes viajando de outras cidades, acreditando que tinham finalmente encontrado alguém que entendia a dor delas ou que as ajudaria a acabar com o sofrimento, a porta se fechava e a máscara de bom moço do Takahiro caía. Entre o final de agosto e o final de outubro de 2017, num período horrivelmente curto de pouco mais de 2 meses, ele tirou a vida de 9 pessoas, 8 mulheres e um homem, onde a maioria eram jovens, com idades variando entre 15 e 26 anos. E no apartamento dele, assim que as vítimas entravam, ele as atacava, as subjugava e tirava suas vidas por estrangulamento. E depois, com muita frieza, lhes conectava os corpos no banheiro do apartamento, para tentar ocultar os crimes. Depois disso, ele guardava partes dos corpos em várias caixas térmicas, cobrindo tudo com areia de gato. Mas como que essa teia de horror foi descoberta? Bom, a investigação começou a desenrolar quando o irmão de uma das vítimas, uma mulher de 23 anos de Tóquio chamada Aiko Tamura, percebeu que ela tinha desaparecido no final de outubro. Então, preocupado com o sumiço da irmã e com os posts anteriores dela sobre querer desaparecer, ele começou a investigar por conta própria. E quando conseguiu acessar a conta do Twitter da irmã, ele encontrou as trocas de mensagens dela com um usuário suspeito, que usavam pseudônimo. E entre as conversas, estava a mensagem da jovem
jovem, dizendo que estava indo encontrar esse cara para que ele ajudasse a tirar a própria vida. Com isso, o irmão, cada vez mais angustiado, continuou investigando online e pediu ajuda a uma amiga que criou um perfil falso no Twitter e entrou em contato com o Takahiro, fingindo estar interessado em acabar com tudo e querendo encontrá-lo. O objetivo era conseguir informações sobre o paradeiro de Aiko ou sobre o próprio finalizador. E enquanto isso, o irmão já tinha alertado a polícia sobre o desaparecimento e suas suspeitas sobre aquele perfil. Assim, com as informações levantadas pelo irmão e pela amiga, a polícia conseguiu rastrear o Takahiro até o apartamento em Zama. E no dia 31 de outubro de 2017, o dia do Halloween, os policiais foram até o local para investigar o desaparecimento da Aiko Tamura. Quando os policiais chegaram lá e bateram na porta, o cara atendeu. E ao ser questionado sobre a jovem desaparecida, ele primeiro hesitou, mas logo depois, acreditem se quiser, apontou para uma das caixas térmicas dentro do apartamento e disse algo como: "Ela está aqui dentro". Os policiais entraram, sentiram um cheiro forte e encontraram não só os restos mortais da Aiko, mas de outras 8 pessoas, o que fez com que o Takahiro fosse preso imediatamente. E durante os interrogatórios, ele confessou tudo, admitindo ter sido responsável pela finalização das 9 pessoas. Disse que fez isso principalmente por dinheiro, porque roubava pertences e dinheiro das vítimas, e também para satisfazer desejos distorcidos que ele tinha ao abusar de algumas das vítimas antes ou depois de finalizadas. O cara não demonstrou nenhum remorso genuíno, contando os detalhes dos crimes com uma frieza que assustou os investigadores. Assim, o caso também chocou o Japão, já que apesar do caso de Junko Furuta, o país é conhecido por suas baixas taxas de criminalidade violenta, então é aterrorizante para os cidadãos quando vem algo tão brutal quanto desconectar pessoas e guardar os restos em caixas. Além disso, o uso do Twitter como ferramenta para encontrar e atrair as vítimas gerou um debate nacional intenso sobre os perigos das redes sociais, a vulnerabilidade de jovens online, a saúde mental e a prevenção ao suicídio. Com isso, o Twitter foi pressionado pela repercussão do caso e chegou a mudar suas regras, reforçando a proibição de posts que promovam ou incentivem a autofinalização e automutilação, tentando facilitar o acesso a recursos de ajuda. Então veio o julgamento do Takahiro, que começou em setembro de 2020 e atraiu muita atenção da mídia. E a defesa dele tentou uma estratégia no mínimo controversa, de argumentar que as vítimas tinham de alguma forma consentido em perder a vida, que ele apenas as ajudou, configurando a finalização por consentimento, que tem uma pena mais branda no Japão. Mas os promotores rebateram com força essa linha de pensamento, apresentando as mensagens trocadas, os testemunhos de familiares e as próprias confissões de Takahiro, que deixavam claro que nenhuma das vítimas realmente queria aquele fim nas mãos dele, que elas estavam em momentos de fragilidade e foram cruelmente enganadas e manipuladas. Além, é claro, das provas materiais encontradas no apartamento. Então, no final de dezembro de 2020, o tribunal não teve dúvidas, e Takahiro foi considerado culpado por todos os 9 crimes e condenado à pena capital, uma sentença que foi posteriormente confirmada em instâncias superiores. E ele atualmente aguarda a execução no corredor da morte japonês. Fala galera, você já tinha ouvido falar sobre algum desses casos? E qual deles você achou mais perturbador? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.